Olá, alunos! Eu sou a Regiane, professora de Química, e hoje nós vamos fazer a análise da prova do Cefet de 2024. Vamos lá? Questão número 33. Em um laboratório de Química, foi realizado um experimento para analisar o comportamento térmico de dois compostos diferentes, A, inicialmente líquido, e B, inicialmente sólido. Durante o experimento, o composto líquido foi resfriado de uma temperatura inicial de 74 para 29, enquanto o composto sólido foi aquecido a uma temperatura inicial de 8 para 88. Esse monitoramento de temperatura foi conduzido ao longo de aproximadamente 30 minutos pelos estudantes. A professora da turma pediu os dados obtidos para os dois compostos fossem representados em um único gráfico que relaciona a temperatura com o tempo. Sobre o experimento, a professora anotou diferentes conclusões obtidas por seus estudantes. O gráfico do lado e a gente tem as alternativas, né, pessoal? O composto A sofreu condensação. O composto B sofreu fusão e ebulição. A temperatura de fusão do composto B é menor que a temperatura de fusão do composto. Aí agora a gente vai ter que falar, né, se qual que é verdadeiro e qual que é falso. Vamos lá? O composto A sofreu condensação. Qual seria o nosso composto A? Seria o composto, o preto, né? O que seria uma condensação? É uma parte onde que o nosso composto que estava gasoso e foi para o líquido, porque ele condensou. Correto? Mas aqui a gente percebe que o nosso composto A, ele tem no gráfico uma queda. A gente não está vendo uma queda, está vendo uma queda, mas a gente está vendo, ele não está passando, né, de sólido, ele não está passando de gasoso para líquido, né, pessoal? A gente está vendo aqui que inicialmente ele é líquido, sendo que ele foi resfriado. Então não tem como o nosso composto A ter sofrido condensação. Ou seja, ele sofreu aqui solidificação. O composto B sofreu fusão e ebulição. Vamos lá, olha que legal o gráfico aqui com patamar. A gente tem o estado aqui, patamar, aquecimento, patamar e aquecimento. Olha que interessante. O nosso composto B, ele começou sólido, né? Então, a gente tem aqui uma substância pura, né, pessoal? Lembrando lá dos gráficos de estado, né? Então, a gente sim, ele sofreu fusão e ebulição. Aqui ele está sólido, aqui ele está sólido mais líquido, líquido e gasoso, e só gasoso. Interessante, né, pessoal? 3. A temperatura de fusão do composto B é menor do que a temperatura de fusão do composto A. Olha aqui, a gente também tem um patamar aqui, né? Olha que interessante. Ele começou líquido mais sólido e sólido. Então, a nossa temperatura de fusão do B é aproximadamente entre 40 e 30 graus. Vamos falar que uns 46, digamos assim. E a temperatura de fusão do composto A, ela está aqui entre 30 e 20, porque aqui eu vou ter uma temperatura aqui, né? Porque tem os dois sólidos. Então, a temperatura de fusão do composto B, ele é menor do que o nosso composto A. Correto. Exatamente por conta aqui dos patamares. Vamos lá. O composto A se solidificou ao mesmo tempo em que B passou para o estado gasoso? Vamos voltar aqui. Não, né, pessoal? Ele não se solidificou no mesmo tempo que ele passou para o estado gasoso, né? Porque ele está bem mais abaixo. A mudança de estado físico B se iniciou mais rapidamente do que A? Vamos lá, pessoal. B se iniciou mais rapidamente do que A? Não, é o contrário, né, pessoal? Não, isso mesmo. O B se iniciou primeiro do que A, peço perdão. O composto A está puro enquanto o composto B está impuro? O contrário, né, pessoal? O composto A, na verdade, nenhum está puro ou impuro. Os dois são substâncias puras, porque eles têm patamares muito bem definidos. A e B são substâncias simples? Não, a gente não sabe falar se eles são simples ou não. A temperatura de ebulição de B coincide com a temperatura de solidificação de A? Sim. Os dois patamares da temperatura de ebulição do B e o patamar da temperatura de ebulição de A, os dois estão lá mais ou menos na mesma temperatura. A 30 graus Celsius, os dois compostos se encontram no estado líquido? Não, né, pessoal? A 30 graus Celsius do nosso A, ele está iniciando
o processo de fusão, que seria estado sólido para o líquido, enquanto o nosso composto A, ele está solidificado já, porque a gente tem ali a temperatura de fusão dele próximo dos 40, né? Ao final do experimento, A está no estado sólido e B no estado gasoso. Correto? Isso mesmo. Ou seja, dentre todas aquelas corretas que a gente viu, o que estão corretas seria a letra C, aonde que o 2, 3, 4, 7 e 10 estão corretas. Olha que interessante, como que eles podem pedir pra gente só olhar um gráfico e já tirar conclusões. Eles não indicaram nenhum tipo de substância, a gente consegue ver como a substância pura por conta dos patamares, mas eles não deram nenhuma fórmula química, não falaram mais nada, apenas estado inicial e estado final. Interessante, né, pessoal? Vamos para a próxima. A lavagem a seco consiste na utilização de líquidos capazes de remover a sujeira sem afetar as características originais dos materiais, ou seja, sem desbotar ou encolher o material. O quadro a seguir apresenta 4 substâncias, das quais apenas uma poderia ser impregnada na lavagem a seco. Olha, pessoal, o gráfico aí que interessante. A gente tem a água, onde tem a temperatura de fusão de 0, temperatura de ebulição de 100%. Algumas informações: ela dissolve alguns corantes de tecido e não é capaz de interagir com graxa ou gordura. Ou seja, dentre as substâncias adequadas para lavar seco a água já é uma substância adequada para a gente lavar seco? Não, né? Porque ela não é capaz de interagir com graxa e gordura e, além disso, ela dissolve alguns corantes, né? Então, é péssimo aqui, né? Na verdade. O butano, ela tem uma temperatura de ebulição bem baixa, onde ela passa do estado sólido políquico a 35, e a temperatura de ebulição é de 0 a 6 graus Celsius. Na verdade, essa parte aí, né, da questão da 36 do butano, ele já vai estar gasoso, né? Então, não é muito lavagem a seco, mas vamos lá. Pouco solúvel em água, isso é bom. Não dissolve alguns corantes de tecido, isso também é bom. E é capaz de atingir graxa e gordura. Mas ele aqui está no sólido, né, o butano. E o naftaleno? O naftaleno, ele tem uma temperatura de fusão mais alta e uma temperatura de ebulição também. Ele é insolúvel em água. Mais ou menos. Não dissolve alguns corantes de tecido e capaz de interagir com graxa e gordura. Por que seria que o naftaleno algo não muito bom pra gente? Porque ele está aqui no sólido, né? A temperatura ambiente. Se a gente for lavar alguma coisa com um sólido, não fica muito legal, né? E vamos lá, e o percloretileno? Ele tem uma temperatura de fusão baixa, ou seja, a temperatura ambiente a gente tem ele no estado líquido, ótimo. Temperatura de ebulição, ele é alto. Ele é insolúvel em água, muito bom. Não dissolve alguns corantes de tecido e capaz de interagir com graxa e gordura. Ele tem todas as informações necessárias para a gente lavar seco, né? E ele é em temperatura ambiente ainda líquido, então ele é o melhor substância para fazer essa lavagem a seco, onde que a gente não precisa adicionar a água, ele não vai interagir com alguns corantes e ainda vai retirar a gordura, né? A sujeira. Então, o melhor, a questão, né? No caso, a letra correta é a letra D. A 45. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9%, desempenha um papel essencial em diversas aplicações, desde a higienização dos olhos e do nariz até o tratamento de feridas, como queimaduras. Sobre a composição dessa solução, o número de fases, o número de substâncias e o número de elementos químicos são, respectivamente. Olha que tanta informação que ele quer só em número, né? Vamos lá. Sobre a composição dessa solução. Que solução é essa? O soro fisiológico, que é uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9%. Então, o número de fases. O cloreto de sódio, ele dissolve em água. Então, essa solução de soro fisiológico, a gente tem apenas uma fase. Ele não tem duas fases, como seria água e óleo. O número de substâncias. A gente tem o cloreto de sódio, NaCl, e a água, né? Então, aí seria duas substâncias, né, pessoal? E o número de elementos químicos são
Cloreto de sódio é o NaCl e a água é H2O. Então a gente tem aí quantos elementos químicos? 4, né? O NaCl e o H2O. Ou seja, NaCl, H e o O. Sódio, cloro, hidrogênio e oxigênio. Então tem 4. Então a nossa letra correta é a letra B. Pessoal, essa foi a nossa análise da prova de Química do Cefet. Vocês podem perceber que ele pede algo muito do nosso dia a dia, digamos assim. Algo que a gente consegue fazer em experimentos, mas a gente consegue saber. Ele tenta tirar o máximo de informação que a gente consegue apenas com coisas que a gente mexe no dia a dia. Cloreto de sódio, lavagem a seco e um experimento numa aula de química. Ou seja, é muito importante que a gente tenha os conhecimentos básicos aonde que a gente consegue fazer essas questões. E lembrar que o nosso dia a dia, eles também estão em volta de química. Então isso eles podem, é algo muito interessante que a gente pode utilizar isso na prova. Obrigado e vejo vocês na próxima aula.